Olá, queridos. Eu sou Luciana Siqueira. Hoje eu estou aqui para representar a Escola Internacional Cidade Viva numa série de podcasts que vamos fazer para falar sobre a primeira infância, do período da gestação até os 6 anos de idade. Vamos estar aqui com Érica, nossa diretora da Escola Internacional Cidade Viva, com Letícia, nossa supervisora pedagógica, e nós vamos estar falando sobre assuntos importantes relacionados a esses primeiros anos de vida, que são tão importantes para o desenvolvimento da pessoa humana. Vamos conversar sobre vários assuntos, sobre nutrição, sobre a parte pedagógica, sobre ensinamentos bíblicos, sobre a importância de cuidarmos não só do biopsicossocial, mas também do espiritual das nossas crianças. Então fica conosco, acompanhe essa série que teremos de podcasts, compartilhe, curta, dê sua contribuição e nós teremos um grande prazer em estar compartilhando com você as nossas aprendizagens sobre esse tema. Vamos lá, meninas? Vamos sim. Estamos prontas? Sim, claro. Com certeza. Então vamos lá. Vamos fazer assim, eu vou deixar vocês à vontade, vamos começar por Érica. Érica, você pode ficar à vontade, minha querida, para se apresentar, né? Falar um pouco sobre a sua experiência na gestão, como mãe, como avó, né? Como tia, como amiga de pessoas que têm filhos na primeira infância. E, em seguida, a Letícia também pode ficar à vontade para fazer e a gente vai conversando aqui, né, e fazendo essa mediação, vai ser uma benção. Vamos lá? Luciana, nossa querida Lu e a Letícia. E é um prazer estar participando desse momento, né? Como escola, nós queremos contribuir com essa fala, né? Algo que a gente acha tão valoroso, que é a primeira infância. Então, esse mês teremos alguns momentos em alusão à primeira infância, embora saibamos que é algo que é contínuo, tá? Essa atenção à criança, desde o nascimento até os 6 anos de idade, já que estamos tratando de primeira infância, e não podemos deixar de cuidar da educação, da parte emocional, da parte cognitiva, da nutrição também. Então, assim, como escola, nós nos comprometemos a dar todo esse suporte à família, né? Entendemos que a família, o papel primordial é da família, mas nós entramos e nos comprometemos como escola para ajudar a família nesse processo, tanto em termos educacionais, né, nos nossos projetos pedagógicos, como na parte espiritual, que é muito importante, um dos nossos pilares, Sim. E também na parte nutricional, enfim, pensando na criança como um ser que transformará o mundo. Então, é focar nesse período e a gente quer dar nossas contribuições. Uau, olha aí. Estão vendo aí, né, que essa bancada aqui é de peso. Vamos lá. É muito bom estarmos conversando sobre esse tema. É um tema que, né, traz aquele pulsar Aquece, né? no coração, aquece o coração. Eu sou Letícia, casada com o Hugo. Eu tenho 2 filhos que estão nessa fase. Eu tenho o Tiaguinho, que está com 1 ano e 10 meses, e a Suzana, que está com 4 anos, acabou de completar 4 aninhos. Primeira infância pura, né? Primeira e Érica infância com a neta, pura, viu? Exato. Depois eu quero falar um pouco da minha neta. Então, assim, tem sido muito mais interessante estudar sobre isso, né? Eu sempre estudei sobre a educação, sobre essa faixa etária também, embora eu tenha trabalhado muito tempo com adolescentes, com crianças, né, maiores, mas sempre gostei muito de estudar sobre essa faixa etária da primeira infância, mas agora faz muito mais sentido, né? Agora eu consigo ver, agora eu consigo experimentar muitas coisas de forma muito mais intensa, porque com os alunos na escola isso também é bem possível e nós vemos muitos frutos. Eu vejo alguns frutos que já estão casados, inclusive, com seus filhos, Eita, né? Depois de bênção. 20 anos de educação, mas eu tenho agora experimentado isso com os meus pequenos em casa. Então, eu tenho estudado e tem sido muito interessante, porque à medida que eu vou lendo, que eu vou pesquisando, que eu vou estudando novas coisas, eu compartilho com o Hugo tudo que eu tenho estudado, porque nós queremos ser os mais certeiros e precisos com os nossos filhos, né? Ser usado por Deus para que eles tenham todo o seu potencial desenvolvido. E esse período da primeira infância é o período Kairos, é o período, né,
do momento oportuno. Isso, é a janela de oportunidade, exatamente, é chamada. Isso. É a janela de oportunidade, é o tempo certo, o tempo oportuno para que algo aconteça e para que eles se desenvolvam e depois se tornem esses adolescentes, esses adultos que vão ter todo o seu potencial desenvolvido por causa desse momento da primeira infância, né? Não que isso seja determinista, não necessariamente assim, né? Com os estudos da neurociência, da neuroplasticidade, nós vemos que isso pode ser modificado. Isso é modificado, mas que existe um tempo certo para que isso se desenvolva, existe. Sim, sim. Então, estamos aqui para isso, né? Para pensar, para abençoar a vida dos pais que vão nos assistir, dos professores, daqueles que têm trabalhado conosco também, e quaisquer outras pessoas, né, que assistam e que possam ser abençoadas nesse sentido de pensar a primeira infância. E que bom que existe agora um mês da primeira infância. E você tem uma participação muito especial nisso, né? Verdade. Certeza que isso bate, pulsa no seu coração por ter vivido isso. Acho que seria bom você falar também sobre isso, Lu. É um compromisso que a gente assume, né, gente, quando a gente compreende a importância de algo. Né? E assim, eu não tenho como desprezar, né, essa oportunidade que eu tive de trabalhar com essa pauta, de estudar sobre isso, de me debruçar, né, sobre o entendimento da importância que essa fase da vida tem, porque é algo que vai reverberar por toda a minha vida. Né? Hoje eu tenho minha filha na adolescência, com 14 anos, mas no período que eu estava gestante dela, eu já estudava sobre neurociência, porque a psicopedagogia, ela bebe na fonte da neurociência. Então, muita coisa eu já lia, muita coisa eu fiz, né? Muita coisa eu pude experienciar com ela, né? E isso fez uma diferença no desenvolvimento dela. Então, a gente vê que aquilo, de fato, é verdade, né? Que investir na construção daquela, eu sempre gosto de comparar com uma casa, né? Que investir na construção de uma casinha, no seu alicerce, para que ela não venha ruir, para que ela, né, suba com aquela estrutura forte, é a mesma coisa o olhar para a primeira infância. Se a gente souber aproveitar essa fase, essa janela de oportunidade, no que diz respeito ao investimento, com cuidado, na interação, no próprio estímulo para o desenvolvimento da aquisição da linguagem, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande depois, né? Vai trazer benefícios para essas crianças, para que elas possam aprender com mais facilidade, para que elas possam se sentir capazes, né? E com certeza fazer com que elas entendam a soberania de Deus, né, mais cedo, né? E isso é muito importante, porque a gente sabe que essa escolha, quando ela é feita na infância, é muito lindo, né? Quando o Senhor consegue, quando a gente consegue levar a palavra do Senhor e o Senhor alcança e traz aquela criança para a sua presença logo na tenridade, né? Isso é fantástico, é espetacular. Então, é um compromisso que eu assumi, é algo que eu trouxe para mim, né? E enquanto eu tiver voz, eu vou falar sobre isso. E agradeço imensamente a oportunidade. Érica está desde o início da Cidade Viva, né, da história da igreja, fundação, escola, né, vem colocando os tijolinhos dela desde o início dessa história, né, Érica? É algo que, assim, a gente precisa honrar, né? Então, assim, ela traz toda essa experiência, ela traz toda essa bagagem, essa vivência de escola, de uma escola cristã, de uma escola diferente, de uma escola que oportuniza um desenvolvimento para que essa criança não cresça só inteligente, mas que ela cresça perto do Senhor, né? Que ela entenda a soberania de Deus na sua vida desde cedo. Então, assim, fala um pouquinho, Érica, pra gente sobre isso. A gente sabe que a Escola Internacional de Cidade Viva é uma referência na cidade, né? Eu falo isso como mãe, hoje eu faço parte da escola, mas, inclusive, eu vim fazer parte antes da minha filha vir, mas eu sou muito grata a Deus, né, por ela hoje estar lá, porque eu almejei isso com meu esposo, de Juliana estar na Escola Internacional Cidade Viva, dela concluir, né, os estudos dela ali. A gente esperou muito por isso e a gente é muito grato, porque a gente reconhece o valor da escola, a gente reconhece todo o trabalho, Érica, que vocês vêm fazendo todos esses anos. Esse ano a Escola Internacional Cidade Viva fez 15 anos, né? Debutou.
não é mais uma criança na primeira infância, né? Mas completa 15 anos e, assim, você tem muito a nos passar, a compartilhar conosco, para que a gente aprenda, para que a gente propague toda a experiência que você viveu nesses anos, para que a escola seja referência na educação infantil, que é a primeira infância. Tá, que privilégio, né? Fazer parte de tudo isso. Eu me sinto honrada em ter tido essa oportunidade dada pelo Senhor, de fazer parte desse time. Então, nós cremos que essa escola, primeiramente, nasceu no coração do Senhor, e através do pastor Sérgio e da Samara, sua esposa, ele nos trouxe um desafio, né? Eu lembro como hoje, quando ele foi nos apresentar que teríamos uma escola, fizemos uma viagem em família, eram 4 famílias, e literalmente ele estendeu a planta no chão. E na época eu não era pedagoga e nem almejava ser diretora da escola, né? Porque nós tínhamos outra diretora, Niedia, que era bem engajada nessa parte também da educação. Então, na época, eu era muito envolvida apenas com a nutrição. Então, o pastor Sérgio olhou para a planta e disse: Érica, essa parte aqui vai ser com você. Então, assim, eu depositei todo o meu sonho naquele projeto. E aprove ao Senhor, em 2018, eu migrar para a direção da escola. Mas, assim, sempre eu tive uma afinidade muito grande. Sempre trabalhei com educação, não só educação infantil. O meu mestrado foi nessa área, materno-infantil, com a primeira infância, né? Depois de muitos anos, a gente sentou aqui para compartilhar isso. Então, assim, Deus está trazendo à tona todos os passos que eu tive que galgar com criação de filho, com trabalhar na nutrição, depois engajei na universidade, na escola, né, Érica? Que é o seu concurso. Além de trabalhar na Escola Cidade Viva, que é uma instituição privada confessional, eu também vivencio essa parte da primeira infância na escola pública. Isso. Então, eu quero que meu coração sempre pulse em ajudar as crianças e as famílias nessa faixa etária. Então, assim, não é que a escola Cidade Viva e a escola da UFPB sejam um laboratório, mas lá a gente testa e vê os resultados, né? Cada marco, a criança que chega até nós com 2 anos, quando não tem uma participação assídua da família, a gente convida a família para estar perto, algo que a gente identifica através da escola, a gente já sinaliza, chama os profissionais, ou então os profissionais que já cuidam com essa criança, ou então estimula a família a procurar profissionais que trabalhem com essa área para a gente investigar toda a criança, como é que ela está psicologicamente, na questão motora, na saúde nutricional, na saúde como um todo, né? A questão de ensino-aprendizagem. Então, assim, é muito bom. E a cada ano nós vamos vendo grandes resultados, né? Além dessa vontade nossa de querer fazer o melhor, porque a gente entende que é para o Senhor, nós também passamos essa empolgação para toda a nossa equipe. Então, a nossa equipe é uma equipe vocacionada, que não está lá por acaso, né? Passamos por N formações. Letícia é uma das que contribui com isso. Então, assim, ver a criança como um ser de forma integral. E que nessa faixa etária é uma faixa com vários marcos que não podemos relaxar na atenção. Negligenciar. Né? Negligenciar. Então, é algo assim valioso que o Senhor coloca nas nossas mãos. Demais. E nós nos comprometemos com isso, de ajudar nessa formação integral, em todas as áreas que abrangem a formação. E o mais importante, que essa criança esteja no centro da vontade do Senhor. Nosso currículo é um currículo cristocêntrico, que em todas as disciplinas a gente vê, né, o Senhor interligando uma a uma. Então, existe um porquê daquele currículo, da nossa metodologia, e a gente não abre mão disso. Então, nossas crianças são preciosas, são seres preciosos, então a gente tem que investir, literalmente, não só na nossa casa, mas no nosso trabalho. Eu estou numa nova fase, eu já sou avó, então
tudo que eu não consegui acertar na infância dos meus filhos, eu estou agora nessa nova fase, né? Orientando a minha filha, vendo o que a gente já aprendeu nessa caminhada. E tem sido uma bênção. Amém. Nós temos um time precioso mesmo, né, Érica? E a gente olha assim, conversando depois, né, quando a gente começou a trabalhar junto, que a Érica me falou sobre o que foi a pesquisa de mestrado dela. Eu falei assim, não, gente, não acredito. Né? Então, assim... Que providencial, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, como é lindo que Deus une as pessoas com um propósito, né? Isso é espetacular. E assim, a gente tem Carol, que foi estagiária de Érica, né? Quando o pastor Sérgio convidou a Érica, que ela começou o trabalho, a escola foi e até hoje ainda é referência na educação nutricional, não é isso, Érica? Exato. Porque justamente a gente fala sobre o cuidado integral com a criança. Não é só o cognitivo, não é só o afetivo, mas o nutricional, né? É muito importante o espiritual. Então, assim, a gente tem Carol, que é nossa nutri, que faz um trabalho lindo. Foi estagiária de Érica, né? Já tá com tantos anos de casa, né, Érica? Compondo o nosso time. Olha isso, né? Então, assim, prata da casa, né? Nós hoje não estamos aqui com nossa coordenadora da educação infantil, maravilhosa, Isa, uma bênção, né? Porque ela está de férias, né? Até hoje, e a gente respeitou isso, não é, meninas? Embora a gente quisesse muito que ela estivesse aqui. Mas Isa... Mas haverá outras oportunidades. Ela estará em todos os outros, a gente garante isso, né? Só não hoje, mas está com o coração aqui conosco, eu tenho certeza disso, né? Somos gratas pelo trabalho dela, pela dedicação, pelo esforço, não é isso, Érica? Por todo o empenho de Isa, no que ela tem estudado, no que ela tem se comprometido a fazer pelas nossas crianças na primeira infância, ali, um segmento tão precioso que ela toma conta, que é a educação infantil. De fato, nós temos uma equipe. A equipe da educação infantil é uma equipe muito competente, né? Perfeito, isso. Eu tenho, até nos últimos dias, né, estado bem mais perto, trabalhando com a educação infantil. E é extraordinário ver o quanto elas são dedicadas, o quanto elas amam o que fazem. A primeira coisa é essa, a primeira questão é essa. O coração delas está de fato, no que elas estão fazendo. Maravilhoso. Elas amam, elas são apaixonadas pelo que fazem. E isso todas as pessoas, toda a equipe, professoras, os olhos brilham, agentes de aluno, todo mundo brilha, os olhos brilham. E elas de fato desejam fazer o melhor, desejam servir ao Senhor nesse chamado. E o cuidado, o carinho que elas têm com as crianças, essa preocupação de estamos fazendo o que é certo, estamos indo pelo caminho certeiro mesmo. Então, esse desejo de estudar, esse desejo, as formações que eu tenho, eu não posso falar assim de cada segmento, né? Porque senão posso ter problemas para mim. Supervisora pedagógica, ela é super... É primeira Exato, infância. Então, eu vou falar delas. Porque ela é a supervisora de toda a escola. Exato. Então, por favor. Mas, assim, as formações com a educação infantil têm sido muito especiais. A sensibilidade, eu acho que esse é o termo, sabe? A sensibilidade que nós temos da nossa equipe de servir a Deus através do serviço a essas crianças e as suas famílias, porque não são só as crianças que são servidas, são as famílias que são servidas também. Então, quantas pessoas nós abençoamos, né? Se nós temos 200 crianças, é um número assim. Se nós temos 200 crianças, são 200 famílias que são abençoadas. Quantas pessoas envolvidas nisso, né? Não só a família principal, mas avós, tios, primos. Quantas pessoas acabam sendo também abençoadas e influenciadas por aquilo que essas professoras têm feito. Então, todo esse processo de formação, esse investimento que a escola tem feito, que é um investimento que não é tão comum acontecer em todas as escolas, né? A gente sabe que tem muitas escolas que às vezes até fazem uma formação ali no início do ano, fazem alguma coisa no meio do ano, mas a nossa escola está investindo todos os meses nós temos formação com toda a nossa equipe para estudar todas essas temáticas que são importantes dentro da educação cristã, da educação clássica, da primeira infância, tantos temas, né? O cérebro, estudar o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, a neurociência.
Fora também o fato de que a nossa equipe toda da educação infantil tem estudado, né, fez a pós em educação cristã clássica, depois já está matriculado, que eu estou sabendo. Em psicopedagogia. Sim, um monte, todo mundo é matriculado em psicopedagogia, que com certeza vai ser uma pós maravilhosa da nossa faculdade. Vai ser uma bênção, sim. Então, com certeza. De fato, é um investimento que a escola tem feito, né, que a direção tem feito, nesses professores, nessas pessoas que estão formando, né? Eu me lembro que há muitos anos eu ouvi numa palestra de um irmão, um americano, e ele estava no Brasil e ele falando sobre a questão da educação, e ele disse, olha, os melhores professores precisam estar na educação infantil. Os melhores professores precisam estar na educação infantil. Porque o que vai ser feito com as crianças, isso muitos anos atrás, vai refletir. Pelo menos uns 20 anos atrás, o que vai ser feito com essas crianças na educação infantil vai ser muito precioso e importante para o posterior, para o que elas vão viver, depois para a história, para o potencial, para o resto da vida dessas crianças, dessas pessoas. Ou seja, isso há quanto tempo? Isso 20 anos atrás. Pois é. Né? Que agora, assim, embora a gente já tenha, né, estudado um pouco sobre neurociência e tudo, mas assim, agora é que tá bombando a neurociência, né? Agora que tem se falado muito, assim, tem se apresentado um leque de opções de estudo, de teóricos, então isso é uma grande bênção hoje. Mas 20 anos atrás não era um assunto tão comum, não era uma coisa assim que era ofertado à mesa tão facilmente. Mas o fato é que nós temos visto na nossa escola o quanto os nossos professores, as agentes de aluno, porque todo mundo participa de formação, não é só professor não, na escola todo mundo tem participado de formação e isso tem sido muito especial para o desenvolvimento dos nossos alunos, tanto que a gente vê crianças chegando aos 4, 5 anos já alfabetizadas, já com seu corpinho bem desenvolto, né, nas questões da coordenação motora, nas questões do movimento, na questão da comunicação. Nossas crianças são muito comunicativas, se expressam muito bem, e tudo isso tem sido desenvolvido de fato, porque nós estamos investindo no profissional. Isso. E a gente tem uma particularidade que inclusive a gente precisa ressaltar aqui, não podemos deixar de ressaltar, que até certa vez nós conversando com as professoras de educação infantil falamos isso para ela, não foi, Érica? Que elas estavam tendo uma oportunidade ímpar, né, de cuidar da fase mais importante da vida de uma criança, né, de trabalhar com essa fase mais importante e de pilotar o Cidade Viva Education de primeira mão, né, que é o nosso material Paideia, que entrou no seu formato digamos assim, comercial, porque ele já era aplicado na escola, né? E que isso fique claro, não é algo que surgiu, não. É algo que vem sendo gradativamente trabalhado e construído junto com, né, o pastor Tiago, junto com Érica, junto com Letícia, com os coordenadores e com os professores, né? Muito legal isso, é uma bênção. E elas têm esse privilégio. É a consolidação de algo que tem dado certo há muitos anos. Isso, né? Perfeito. A expertise da escola sendo trazida para o papel para de ser uma forma compartilhada. E aí ser compartilhado com outras escolas. Quantas outras escolas têm sido abençoadas este ano, por exemplo, adotando o nosso material que é fruto do trabalho que nós temos feito, né, ao longo dos anos, e quantas mais escolas, né, nós fizemos há pouco um congresso de educação cristã clássica, e quantas mais escolas conheceram o material e vão utilizar, e assim, é uma responsabilidade muito grande que nós temos enquanto escola, porque nós somos a escola referência na utilização do material, né? E quantos têm nos procurado, têm perguntado, como vocês fazem isso? O que vocês estão fazendo? Como vocês têm caminhado? E o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estar nesse lugar de referência, que é uma responsabilidade muito séria, mas é uma grande bênção, né? Amém. O que o Senhor tem feito conosco. Amém. Só complementando, né, essa fala de vocês, que assim, já resume bastante o que nós somos. Eu vejo que as professoras, elas são muito engajadas, né? Então, assim, é um excesso positivo de afetividade, são muito amorosas, né? São muito preocupadas com o aprendizado da criança, né? Se estão realmente tendo uma boa
uma boa aprendizagem de forma geral, mas assim, elas amam o que faz e cada criança. Então, assim, não tem como dar errado. Elas, sempre a gente está reforçando, revisitando, demonstrando o privilégio que elas têm em estar diretamente ligado a crianças da primeira infância. E que ali é a porta de entrada, onde tudo acontece, né? Então, assim, é soberano, é maravilhoso essa oportunidade que o Senhor nos dá. E falando do Paideia, depois de a gente aplicar o currículo apenas na nossa escola, a gente viu assim, que realmente existia potencial de expansão, né? Não só ser abençoado, mas também abençoar outras famílias, outras escolas. Então, aprove ao Senhor que a gente está tendo essa grande oportunidade. E eu creio que isso está no coração do Senhor, porque através da educação, através dos projetos que a gente tem, além do currículo em si, né, o currículo cristão, nós temos outras coisas que também ajudam nessa formação. A parte de nutrição, a parte do socioemocional, né? Muitas vezes a pessoa não consegue identificar uma tristeza da criança. Qual é o motivo daquela tristeza, né? E as professoras nos ajudam também nesse processo. Outros projetos também, como o projeto de robótica, educação financeira. Então, assim, nessa fase, a fase da esponjinha, onde ela está aberta, né, para muitos conhecimentos. Então, a gente está vivenciando isso. E isso é bênção, preparando a geração. E hoje a gente já vê, Lu, ex-alunos que já estão trazendo os filhos para estudar conosco, né? Então, isso é lindo. Né? É um novo ciclo, uma nova geração. E hoje nosso entendimento é bem mais amplo, né? Mais solidificado. Através da nossa pós, como Letícia falou, as nossas professoras, na grande maioria, acho que praticamente todos os professores da escola, da educação infantil até o ensino médio, e outras pessoas que também fazem parte do contexto educacional, já fizeram a nossa pós, Educação Cristã Clássica. Então, assim, é uma escola que tem todos os profissionais caminhando juntos, juntamente com a família, e tem sido bênção. Muito bem, isso mesmo, irmã, verdade. E a gente gostaria, inclusive, de enfatizar que não só durante esse mês, mas que é uma preocupação nossa, Letícia falou aqui, Érica falou, e eu vou reforçar, a nossa capacitação, a formação continuada, né? Os nossos profissionais estão sempre em formação. A gente proporciona isso através da nossa faculdade, que nós, né, somos escola, somos faculdade, sistema de ensino, igreja, fundação. Então, eles têm essa oportunidade de fazerem esses cursos que a nossa faculdade oferece, que são de excelência, né? Mas também a gente tem se preocupado com isso no dia a dia. Sim. Não é isso, meninas? A gente tem procurado fazer isso, né, Érica? Os nossos professores estão sempre em formação, porque muitas vezes a gente recebe algumas colocações, e eu acho que isso é algo que entristece nosso coração, mas que eu acho que em alguns momentos a gente precisa falar para que as pessoas saibam, que como se nossos professores não fossem preparados, não tivessem formação. Vocês precisam capacitar, eles são capacitados, eles são formados, né? E eles são o tempo todo cuidados. Sim, né? Bem porque nós trabalhamos ali cuidando de pessoas, para a formação de pessoas, para a formação de líderes que transformam o mundo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Cuidando daqueles que estão ali fazendo esse trabalho, que estão sob a nossa responsabilidade. E a gente tem feito isso. Né? Todos os temas possíveis são trabalhados com as nossas equipes. Né? Inspetoria, professores de educação infantil do Fundamental 1, do médio, né? Inclusão, neurociência, o que a gente pode, né? Isso, meninas, o que a gente pode, o que o pastor Tiago muitas vezes traz para nós, que ele acha importante, a gente busca, a gente estuda, a gente se capacita, fazemos cursos, buscamos, estamos sempre ligados para proporcionar algo de excelência para a comunidade, para a sociedade, para o povo de João Pessoa, né? Que são aqueles que estão na nossa escola. E agora, através do compartilhar do Cidade Viva Education com o nosso material. E o compartilhar da faculdade, que já acontecia,
né? Porque a faculdade formou vários missionários, vários pastores. Se eu não me engano, teve uma turma com 400. Eu não quero errar aqui, porque eu não sou muito decorar números, mas assim, se eu não me engano, foram 400 pessoas que a faculdade formou ao mesmo tempo, pastores, né, para propagar o evangelho, né? Então, ou seja, conectados com o Senhor para crescer e compartilhar. Inclusive pastores, líderes da África. Isso, Então, perfeito. Foi essa trabalho turma que tem sido feito. Amém, isso mesmo. É sensacional. Isso, é uma bênção, né, gente? A gente se sente muito honrado, né, em fazer parte disso. E também eu lembrei agora que, no momento, a gente deu uma parada no nosso projeto Boa Terra, mas em breve nós retomaremos. Então, sim, fala um pouquinho, Érica, desse projeto. Todo know-how, todo investimento na parte pedagógica, espiritual, física dos alunos, cognitiva, a gente também aplica isso no nosso projeto Boa Terra, que é um projeto assim, que também mora no meu coração. A gente tem no campus metropolitano, que é uma área da Cidade Viva, um local que a gente oportuniza crianças da escola pública passarem o contraturno conosco, ou seja, eles são vinculados a uma escola pública e no contraturno nós fazemos o reforço, né, as tarefas, também eles têm devocional, eles têm estudo bíblico, eles estudam, eles têm a oportunidade de ler livros, né? A gente estimula a literacia com as nossas professoras, então a parte do suporte nutricional também, fazemos a avaliação desses alunos para acompanhar seu estado nutricional, se estão com desnutrição. No mesmo ambiente, nós oferecemos um lanche balanceado, de acordo com aquela faixa etária, e também todo o suporte psicológico, clínico, encaminhamento odontológico. Como eu falei, por enquanto ele não está ativo, mas nos próximos anos, se Deus quiser, a gente vai retomar. E esse projeto, a gente obteve um engajamento muito grande de pais da escola, que nos buscaram querendo abençoar. Né? A bênção não precisa ser apenas financeira, mas se tivermos pessoas que queiram arcar, né, com a educação dessas crianças, a gente também precisa desse financiamento. Mas muitos pais, profissionais da área de saúde, eles se voluntariaram e a gente teve muitos atendimentos na área pediátrica, na área endócrina, oftalmológica. Profissionais da odontologia também abraçaram esse projeto. Então, assim, daqui a uns dias a gente retoma e alfabetizamos crianças, né, que chegaram lá com a idade acima de 8 anos de idade. Nosso projeto contemplou criança de 6 a 10 anos. Então, havia crianças de 10 anos que não tinham sido alfabetizadas e, graças a Deus, a gente conseguiu que bênção, dar esse suporte, né? Espiritual, pedagógico, e vamos arrecadar fundos aí para conseguir esse retorno quanto antes. É uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa falar dessa questão da primeira infância, é que a educação é multigeracional. A educação cristã em especial, pensando em educação cristã, ela não pode ser feita apenas visando a criança. Sim, né? Uma educação multigeracional, nós precisamos, no fim das contas, nos educar, porque nós não tivemos o tipo de educação que nós oferecemos. Então, por isso que temos tantas formações, estudamos tanto, lemos tantos livros sobre isso, fazemos congressos, enfim. Perfeito. Então, tem essa parte da nossa autoeducação, né? De nós buscarmos aquilo que não fomos formados, naquilo que não fomos formados. Tem oferecer isso às nossas crianças, mas também um outro trabalho muito especial que a escola tem feito, e que, assim, isso precisa ser feito por qualquer pessoa que lida com criança, é essa formação dos pais. Porque, assim, nós sabemos que vivemos um tempo difícil, nós vivemos um tempo diferente até, né, em muitos aspectos. Nós temos a questão das correrias, nós temos a questão das telas, do trabalho excessivo. Então, todas essas questões que, às vezes, retira dos pais o entendimento do que é, de fato, ser pai, do que é ser mãe.
Então, quantas vezes nós temos pais que nos procuram, nos pedindo ajuda, e uma ajuda sincera, e dizendo, olha, eu realmente preciso de ajuda, eu realmente não sei o que fazer nisso. Quantas vezes nós fazemos reuniões chamando os pais, vamos caminhar juntos, vamos caminhar em aliança nesse sentido. O próprio Educando para a Eternidade, que é um projeto que a gente tem trabalhado desde o ano passado, que é um encontro que nós fazemos com os pais uma vez por mês, para tratar sobre as várias questões dos alunos, né, das crianças, dos adolescentes. Então, é um trabalho que parece um trabalho de formiguinha, às vezes, parece um trabalho que a gente não vê muito, né, o fruto, e às vezes não vai ver mesmo. Às vezes a gente consegue ver, né? Tem uns alunos aí que, Érica disse, né, estão já trazendo os filhos. Né? Tem então, alguns alunos que eu já acompanhei, já vi também, foram alunos meus e já também vejo com os filhos, fui a casamento e tudo. Isso é uma bênção que o Senhor tem nos proporcionado. Mas o fato é que, nessa questão da primeira infância, nós precisamos todos, é um esforço coletivo, né? É um esforço da escola, é um esforço do profissional da educação, é um esforço dos pais, é um esforço da pedagogia, da psicopedagogia, dos especialistas nessa área da educação, da neurociência, da economia. A gente tem James Heckman, né, que falou sobre a importância de investir na primeira infância como um investimento que é melhor do que a Bolsa de Valores. Exato. Por quê? Porque o retorno é muito maior. Exato. Né? Então é fantástica a pesquisa que ele traz. E é uma pesquisa com uma equipe multiprofissional. Né? Então, assim, são todas as áreas. Tudo né? isso que a gente precisa, de fato, estar se debruçando para aprender. Por quê? Porque nós trabalhamos com vidas, né? Nós trabalhamos com essas criancinhas que são essa esponjinha, que vão aprender tudo aquilo que for oferecido a elas. Elas estão nessa fase de explosão mesmo, de o cérebro está ali no momento apropriado para aprender uma série de coisas, mas também, se não houver o investimento correto, se não houver o estímulo correto, o que vai acontecer é que o cérebro vai, o que acontece com a poda, o cérebro, ele se desfaz daquilo que não é utilizado. Então, se eu não estou trabalhando com aquela determinada área, com aquele determinado estímulo, o cérebro vai entender que aquilo não é importante. E aí ele vai descartar. Então, todas essas questões que é importante nós entendermos, até para que nós saibamos como lidar com as crianças, para que nós entendamos por que ela não está desenvolvendo nessa área específica. O que ficou no meio desse caminho? Então, a criança não está desenvolvendo na questão da alfabetização. Tá, então vamos fazer outras investigações mais profundas. Vamos ver na questão motora, vamos ver na questão da visão, vamos ver na questão da comunicação, do movimento, da música. Todas essas áreas todas essas habilidades que são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Eu certa vez cantei Letícia para fazer psicologia, né? Só que hoje eu já vou dizer que ela a psicopedagogia mas entendeu? eu vou fazer com certeza. Eu acho que ela, né, não, Érica? Com certeza, já vou, minha filha. Eu não me matriculei ainda, porque eu gosto de negócio presencial, né? Então, assim, eu vou me matricular agora quando voltar. Aí eu vou me matricular, eu digo presencial assim, eu não me matriculei nas férias, pela internet, mas chegar lá segunda-feira. Menina, eu quero saber o que é mais que esse povo vai estudar. Olha, ali, as férias, Érica, nas férias, Lu, olha só, tem uns cursos bem interessantes, vou te mandar. Se você puder dar uma olhada e fazer... Aí eu disse, tá certo, minha amiga, pode deixar, eu vou olhar. Ninguém ficou parado, né, gente? Não, eu acho que o Senhor, assim, nos programa, né? Quem trabalha com educação e que ama o que faz, essa pausa de um mês é mais para ele dar um start no nosso ócio. E lá a gente busca mais, estuda mais, se aprofunda mais, realinha aquilo que a gente acha que pode melhorar. Então, isso é muito bom. Então, assim, é bom investir. Né? Estar sempre estudando, fazendo esse investimento intelectual. E a criança também segue o nosso exemplo. Né? Então, trazendo um exemplo, né, no meu lidar com minha neta. Então, assim, ela ama quando nós estamos deitadas com ela e vamos ler. Vamos ler, né? Que lindo. Encantar, deslumbrá-la, só vendo aquele livro, né? Fazendo aquela leitura em voz alta
com ela. Enquanto Letícia falava, eu lembrei também que o próprio ato de brincar, né, quando a criança está brincando, ela está desenvolvendo a parte intelectual. Então, assim, é estar atento em todo o tempo. Então, assim, é um investimento. Então, é muito importante essa iniciativa da nossa escola também, de puxar a família, trazer a família para perto, para que ela estude conosco. Então, mensalmente, nós temos um tema no Educando para a eternidade que traz algo relevante sobre criação dos filhos. E eu também gostaria de trazer o momento devocional que nós temos diário para todos os alunos, né? Não tem esse devocional para a educação infantil da mesma forma que é para os demais segmentos, mas as professoras, elas fazem a leitura bíblica diária em sala de aula. Então, esse devocional que a escola e a Mamu, né, que acompanha os alunos, que eles amam a Mamu. Então, esse devocional... Vamos trazer a Mamu para uma live. É mesmo. Na que a gente for falar sobre literacia. É mesmo. As músicas que já produzimos, né, para o nosso currículo. Então, no horário do devocional, os pais também, eles podem assistir esse devocional. Então, olha que privilégio, você deixar seus filhos na escola e ter aquele momento. Ele não vai para a sala de aula com o aluno, mas no hall da escola, da recepção, ou no pátio, tem a TV que fica logada no momento. Então, os pais, eles participam do nosso devocional. Já sai com aquela porção diária da palavra ali, né? A cada mês, nós temos um momento de oração para a nossa... os pais se reúnem com a escola e a gente vai orar pela nossa equipe, pelas nossas crianças, por todas as famílias envolvidas. Então, é outro momento muito abençoador. Precioso, trazendo, né? As famílias para dentro da escola, né? Isso. É uma oportunidade, de fato, as famílias estarem dentro da escola, participando, caminhando conosco, fazendo esse percurso juntos, porque só assim é possível. Só assim é possível o desenvolvimento da integralidade dos nossos alunos, o potencial que eles têm. Só é possível se a família e a escola estiverem caminhando juntos em aliança. Na oração. Inclusive, principalmente na oração. Isso mesmo. Principalmente na oração. É bênção, gente. E uma bênção é que os pais, os mais engajados, eles se comprometem em chamar outros pais a virem, né? E eles ficam indignados quando a plateia não está cheia, né? Então, isso é bênção. É bênção. E outra... Bênção também é o nosso deão. Isso. Né? Maravilhoso, Érica, você falar, a gente não poderia esquecer, já tinha anotado para a gente não esquecer, para ver como o Espírito de Deus nos abençoa nesses momentos e a gente está sintonizada, né? Para a gente não esquecer de quão importantes são esses momentos, né? Que o nosso deão, ele se prepara, ele estuda, ele busca junto com Letícia, né? Isso, Letícia, para eles fazerem esse momento para os pais, para a gente compartilhar, trazer... informações e aprendizagens importantes para os pais, para a educação dos seus filhos, né? Coisas temas que vão contribuir para que possamos caminhar juntos, né? Nesse processo, como Letícia acabou de falar. Então, o nosso deão, Asaf, que é uma bênção, né? Um servo, um homem de Deus, né? Tá agora na fase ali também da primeira infância, então que coisa linda, gente, é bom porque a gente traz o coração quando tem, por exemplo, cada um numa fase que tá convivendo, né? A minha filha já passou, então a minha convivência ela é na escola, a Érica sabe. Era isso que eu ia dizer, mas tia Lu não sai dali da educação infantil, o coraçãozinho dela. Tia Lu ama, é meu momento terapêutico, né, Érica, ela sabe disso, quando eu tô assim, muito aperreada, ela diz, vale um pouquinho ver os meninos que você já volta. Eu digo, vou agora. Se regula. Aí eu vou rapidinho lá, eles olham pra mim, e tia Lu, e interagem comigo, e aquilo ali já, né, e eu já fico, e assim, gente, coisa linda, que eu não posso deixar de comentar, tá, que eu não posso deixar encerrar esse podcast sem falar isso. Letícia e Érica falaram aqui sobre as nossas professoras, e eu quero fazer um agradecimento público, já que a gente vai falar esse mês sobre a primeira infância, e algumas delas, né, participaram aqui, como a gente vai ter pais que vão participar, outros profissionais, de honrar a vida das nossas professoras da educação infantil e as auxiliares, né? Sim. Todas elas, pela sua dedicação, pelo seu amor, né? Realmente nós temos o coração delas ali
naquele projeto. A coordenação, auxiliar de Isso, coordenação, auxiliar né? de Isa coordenação. e Suzana, que tem feito um trabalho. Isso, todas elas. Todas. Isso. Eu não posso, não vou nem citar nomes para não correr o risco de errar, de pecar com ninguém, É porque melhor não. porque elas são realmente maravilhosas. A gente convive ali no dia a dia, a gente vê o trabalho delas, vê a dedicação, gente, e é incrível. Uma coisa me chamou a atenção um certo dia, que eu até lembrei, né, que eu demorei para ser mãe, né, eu esperei 12 anos, então assim, eu orei para que Deus me desse o privilégio de ser mãe. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida, essa oportunidade. Eu sou grata a Deus por isso. E eu me lembro que quando minha filha era pequenininha, eu curti, né, muito todas as fases dela. Agora ela está numa fase de adolescência, que vocês sabem que é aquela fase um pouco mais difícil, né, mas que a gente o tempo todo lembra, né? Isso vai passar. A gente estuda, a gente sabe que é uma fase, que isso vai passar. Não é rebeldia, nada disso, mas é aquela... tudo que você semeou nessa infância vai ser extremamente importante para essa fase passar. Exatamente. Com tranquilidade. Não, porque é um tempo de identidade, né? Sim, de amadurecer a identidade. Sim. Então, é importante, é uma fase... Assim, amadurecer a identidade não é uma coisa fácil. Com certeza, é aquela fase que eles querem... Mas o investimento que você fez, que É vocês verdade, como amiga. família fizeram... Minha irmã, é verdade. Isso é certo. Eu digo assim, adolescência e tal, pela questão de que eles estão naquela fase justamente que a educação cristã clássica traz pra gente, né? Que a fase atrevida. Exatamente. Então é isso. Questionadores. Não é exato. rebeldia, porque... Glória a Deus, assim, eu não posso falar isso da minha filha, né? Glória a Deus mesmo por isso, a ele toda honra. Mas, assim, eu me lembrei que eu até para trocar as fraldas dela, eu fazia com muita alegria isso, né? Um momento que, assim, muitas vezes eu, no trocador ali com ela, eu via alguns pais, e aquilo me entristecia quando eu via aquilo, irritados, porque estavam em algum momento e a criança tinha feito aquilo ali e eles tinham que parar o que estavam fazendo para ir limpar, né? E aí eu tentava não deixar que aquilo ali me atingisse e eu conversava com ela. Aí eu dizia, linda da mamãe, que bom, querida, que você tá com o intestino funcionando, né, meu amor? Glória a Deus por isso, minha filha. Você é uma bênção. Então, assim, eu não deixava aquela, né? E eu conversava isso com ela. E ela... né, cresceu e hoje eu fico me lembrando, e um dia eu estava numa das salas lá da educação infantil e uma das nossas auxiliares, né, numa felicidade tão grande, fazendo a higiene das nossas crianças, a troca de fraldas, numa alegria, numa cantação de louvor, numa conversa com eles, numa interação tão maravilhosa que eu falei assim, Jesus, obrigado pela vida dessas meninas, sabe? Porque, assim, é uma relação muito maravilhosa, porque primeiro vem a mãe, vem o pai e depois vem a professora da educação infantil. Né? Então, quão precioso é isso. E como eu vejo esse amor nelas, sabe? Aquela alegria, aquele cuidado. Oh, querido, você não terminou ainda, né, meu amor? Então vou adiantar da coleguinha, vamos lá. E aquela alegria naquela... Gente, aquilo ali pra mim é abençoador. E isso é intencional, Lu. Essa é a questão, a diferença é que isso não é feito por acaso, não é feito porque, eu sou assim, eu faço... Não, é intencional. Elas sabem que isso é importante. Elas sabem pelo estudo da neurociência, da educação cristã clássica, que isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, para a oralidade, para a linguagem da criança. Interação, né? Para a interação, para a afetividade. Então, tudo isso é feito de forma intencional. Elas sabem o que elas estão fazendo. E isso é importante. E fazem que com isso amor. Exato. É assim, algo assim que eu acho espetacular. Exato. Bem nossos filhos, eu digo os nossos porque a minha está, né? E o próximo ano, em nome de Jesus, Tiaguinho também estará. Então, os meus filhos também têm sido abençoados, né? Por isso. E enquanto a Luciana falava, e Letícia me interrompeu, porque desculpa. a minha fala ia ser intencionalidade. Elas não são obrigadas para isso. Mas elas fazem isso, assim... com uma fluidez, de forma tão orgânica, sabe? Então, isso é muito lindo. Eu lembrei de uma... Desculpa, Letícia. Não, foi brincadeira. Nosso bate-papo tá todo descontraído. Tá gostoso. Mas estamos alinhadas, né, no nosso discurso. E nós estamos no período de recesso, esse mês de julho. E eu tive o privilégio de ir para algumas festinhas de aniversário. E assim, como é lindo ver nossas crianças, né? As nossas crianças, eu digo, que estudam conosco.
eles na contagem regressiva, na data de voltar para a escola. Ou seja, estão de férias, né? Usufruindo de brincadeiras, de viagens com os pais, mas eles amam o retorno para a escola. Né? Da mesma forma que nossa equipe está super feliz nesse retorno, eles também querem ir para a escola. E eu presenciei numa roda de conversas de mães, né? Que poderiam aproveitar aquele momento para fazer alguma crítica na presença da diretora da escola, mas não. Eu só vi compartilhar positivos, né? Eles falando como é bom fazer parte da nossa escola. Então, assim, encontrei com várias crianças, tanto em festinhas de aniversário, como na própria igreja, e eles estão, né, com saudade do lanchinho da escola, com saudade das tias, com saudade dos inspetores, né, dos nossos tios da recepção. Então, assim, é uma grande família, né? E, acima de tudo, a nossa educação é educação pactual. A gente entende que não tem outro caminho, a não ser trilhar o que o Senhor preparou para nós, em cada faixa etária. Então, assim, todos os segmentos, todos os colaboradores, todo mundo tem a sua importância. Então, a gente fica muito tranquilo por isso, né? Os anos estão passando, nós sabemos que teremos que transicionar lá na frente e o Senhor está cuidando de cada etapa, de cada pessoa que chega, dos novos alunos, das novas famílias, né? Nós temos lista de alunos que estudarão conosco em 2027. Então, a gente já ora por muitos essas filhos de ex-alunos já. Filhos de ex-alunos. Verdade. Que Pois lindo. Isso é bênção, gente. É uma honra. Eu me sinto muito honrada aqui nesse momento, nessa bancada, nesse podcast, né, de ver assim, o quanto que Deus é maravilhoso com relação a isso. Eu vou só fazer um fechamento, mas antes de fazer esse fechamento, eu preciso comentar que da mesma forma que hoje eu estou aqui, que hoje eu faço parte da Escola Internacional Cidade Viva, eu tive a honra, o privilégio, né, dado pelo Senhor, de, através do pastor Sérgio, ser apresentado a essa pauta. Né? Sempre estudei o desenvolvimento humano, sou pedagoga, né, de formação, psicopedagoga, com outras especializações, mas sempre estudei o desenvolvimento humano e gosto de todas as fases da vida. Mas confesso que depois que eu tive essa oportunidade dada por ele, né, de cuidar da primeira infância do Brasil, enquanto estávamos participando do governo federal na gestão anterior, meu coração ardeu, né, porque eu entendi que a gente só pode mudar a história no seu começo. E o começo é a primeira infância. Né? Então, eu assumi esse compromisso e hoje eu estou na escola. E o inimigo de Deus já entendeu isso faz tempo, né? Há muitos anos ele tem trabalhado exatamente na primeira infância. Exatamente. Exatamente na vida das nossas crianças. Todas as vezes que nós vimos, desculpa, Lu, não, só falar esse ponto. Todas as vezes que nós vimos na história alguém se colocando acima com poderes, com ideologias, implementando seus pensamentos, suas filosofias vãs, né, conforme a Bíblia fala, a primeira área onde essa pessoa investiu foi na educação, porque ela sabia que ela poderia destruir a nação ou reformular a nação de acordo com a sua vontade a partir da educação. Então, a primeira coisa, por exemplo, que Hitler faz quando assume na Alemanha é retirar os professores, a licença dos professores judeus. Então, os professores judeus não podiam mais lecionar na Alemanha, porque isso, antes de Holocausto, antes daquilo tudo, uma das primeiras coisas que ele vai fazer. Porque ele sabia que ele precisava investir nos jovens, ele precisava investir nas crianças para conseguir a Alemanha nazista, conforme ele conseguiu. Ele então, desejava, isso, né, foi exatamente o que foi feito ao longo da história. E aí, enquanto povo de Deus, enquanto aqueles que amam ao Senhor, nós precisamos nos apropriar de Deuteronômio 6. É ensinar as crianças, é ensinar em todas as circunstâncias, é mostrar o Senhor, é apontar para o Senhor. No fim, o fim último da educação é glorificar a Deus e torná-lo conhecido, é conhecer a Deus. Então, nós vamos fazer isso com todas as disciplinas, nós vamos fazer isso através de todas as áreas da vida, com as nossas crianças, na nossa escola, com os nossos adolescentes. Então, esse o chamado que o Senhor dá. Imagina o incômodo que o inferno tem, né? É por isso que é difícil trabalhar numa escola cristã. É difícil, gente. Sim. E é difícil trabalhar com a pauta da primeira infância. Sim, eu entendo isso, foi um desafio, uma missão que eu recebi, né?
que o pastor Sérgio me convidou em 2020 para assumir, e que eu assumi isso com o propósito de que, independente de ocupar cargo de gestão pública ou não, político ou não, porque não tenho essa intenção, né? Mas eu vou falar sobre a importância do investimento nessa fase da vida, aonde eu estiver. Isso é um compromisso que eu assumi, né, diante de Deus e diante do meu país. Então, eu vou continuar falando, onde eu estiver. E agradeço a Deus pela oportunidade de ter estado lá, na Secretaria Nacional de Atenção de Primeira Infância, criada pelo ministro Onyx Lorenzoni, junto com o pastor Sérgio, que era secretário especial do Desenvolvimento Social, na época, a palavra agora até emocionada. E eles pensaram nessa secretaria justamente, que eu acho lindo o nome, porque dizia Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância. O que era essa secretaria? Essa secretaria tocava a maior política de visita domiciliar, uma das maiores do mundo, que é um programa Criança Feliz, que foi um programa implantado na gestão Temer. E que a gestão, naquele momento, viu um potencial nesse programa e pensaram, poxa, vamos investir nessa fase da vida, né? São dois grandes homens, dois homens de Deus, tanto o ministro Onyx, né, como o pastor Sérgio, que tiveram essa percepção e que são homens que hoje, se você fala com eles sobre a primeira infância, os olhos brilham, sabe? Isso é perceptível, eu acho isso espetacular, porque a sensibilidade para entender a importância dessa fase da vida é para quem tem coração. Exato. Né? Exato. Então, assim, dois homens de Deus, né, compraram a ideia, criaram a secretaria, nós trabalhamos ali até o final da gestão de 2020, até o final da gestão, né, e nós deixamos um legado de conhecimento, um legado de aprendizagem, formamos, sensibilizamos acerca da pauta, que era o papel da secretaria, e colocamos o programa, né, o considerado um dos maiores programas de visita domiciliar do mundo, rodando redondinho como uma política pública real, né, que acontecia, que beneficiava, além das crianças das famílias que eram atendidas lá na ponta, que eram muitas, tinham 25 mil profissionais no território brasileiro executando essa política pública, sabe? Um negócio fantástico, que só pessoas sensíveis puderam entender a importância desse programa. Então, o meu agradecimento a Deus, primeiramente, e a esses dois homens, né? O nosso ex-ministro, o nosso pastor Sérgio, que é o nosso líder, né? Alguém a quem eu respeito e admiro e amo muito, meu pastor nosso, né? Então, pastor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por fazer parte dessa escola, desse propósito, né? Nós vamos seguir aqui firmes, né, menina? Com certeza. Meninas, para continuarmos conectadas com o Senhor, crescendo e compartilhando o que Deus tem nos dado, né? Através do nosso trabalho, sempre com excelência, com o melhor que a gente pode dar. Não é isso? Então, era isso que eu precisava falar. Agora, eu vou só falar algumas coisas, vou deixar vocês fazerem, se despedirem à vontade, vão brincar à vontademente, essa palavra não existe, mas para vocês ficarem muito à vontade. Então, o que eu queria falar? Algumas coisas que a Érica já até falou, para ver como a gente está conectada e a gente nem combinou, né? Vamos combinar que esse podcast aqui é uma bênção, porque não foi nada, foi tudo nada. Uma conversa, uma boa conversa sobre o tema. Foi, conversa de 3 mulheres de Deus, paixão, 3 educadoras. Que tá no coração, a boca fala do que o coração está cheio. Amém, Deus seja louvado por isso. Então, gente, teremos outros podcasts, né? Isso, Érica vai participar de outros, eu também, Letícia também, teremos Isa, nossa coordenadora da educação infantil, teremos a participação de outros profissionais, teremos pais que serão convidados, vamos falar sobre vários assuntos que remetem à importância dos cuidados nesses primeiros anos de vida. E gostaríamos que vocês compartilhassem o conteúdo, é muito importante, porque um dos nossos objetivos é fazer com que isso seja visto, que essa pauta seja lembrada e que as pessoas entendam que, como bem Érica falou, não é só o mês de agosto. Isso. Todos os dias são importantes de se falar, mas em especial vamos falar no agosto, né? Porque é um mês instituído por lei e que a gente vai fazer uso disso para poder trabalhar essa pauta. Vamos pedir também, pessoal, para que vocês sigam os nossos perfis da escola, o nosso perfil do Cidade Viva Education, nossos perfis da igreja, da fundação.
e que também vocês possam ver os cursos que nós temos disponíveis, Sim. né, na nossa faculdade, que é após em Educação Cristã Clássica, que muitos pais nossos se inscreveram e eu achei isso Excelente, espetacular. Excelente. Após em Gestão Escolar, Uhum. né, isso, Letícia? Novinha. Isso. Após em Psicopedagogia, ambas foram lançadas no nosso Congresso de Educação Cristã Clássica em final de abril, começo de maio, certo? E que vocês possam ver os nossos cursos lá, possam se inscrever, possam fazer após, para que vocês vejam como estão bonitos, né, os cursos. E também eu gostaria de falar que o mês de agosto a gente vai trabalhar na nossa escola com os nossos profissionais sobre a primeira infância. Vamos falar com os nossos pais através do Educando para a Eternidade também, com o nosso Deão, com Letícia. E que vamos também trabalhar com os nossos professores sobre o tema. Inclusive, alguns deles vão participar dos nossos podcasts. Aí eu vou falar rapidinho sobre alguns temas, tá? Só para dar um spoiler. Hoje, falando sobre a importância dessa fase da vida, que é o primeiro. Depois nós vamos falar sobre a importância dos cuidados integrados em saúde para a primeira infância. Vamos ter pediatras, nutricionistas, psicólogos, né, contribuindo, profissionais da escola, pais, né, vai ser lindo o trabalho desse mês. A importância da literacia familiar na primeira infância, certo? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, motor, linguagem e também espiritual das nossas crianças, certo? E vamos também falar sobre a questão da importância de cultivar a beleza na primeira infância, né? A importância de se cultivar a contemplação e a apresentação do que é belo para as nossas crianças. Então serão momentos riquíssimos. Por favor, compartilhem, assistam, curtam, comentem, não é isso? Exato. E exato. vamos juntos. Vou deixar agora as meninas se despedirem e eu fico por aqui. Deus abençoe. Fiquem à vontade, minhas queridas, que me honraram nessa bancada maravilhosa, duas potências. Eu ganhei o dia hoje. Bom, a gente que agradece essa oportunidade que você nos dá, né? E assim, o nosso coração pulsa que nem o seu. Então, que a gente possa transmitir isso para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, divulgar, disseminar essa informação, que não chegue apenas aos pais, mas também às pessoas que fazem parte dessa roda de apoio das crianças, né? Que são pessoas que normalmente foram criadas, estudaram em outra geração. Então, precisa estar acompanhando, estudando. Isso, e hoje, perfeito. assim, os indicadores não nega, né? Que é necessário a gente estar investindo. Não deixar de investir nessa fase tão nobre, nessa fase do alicerce, onde tudo começa. Então, que a gente possa ter esse entendimento, que a nossa escola seja veículo, né, de formação de memórias afetivas, que a gente possa estar contribuindo na formação desses alunos, principalmente conduzindo-os até o Senhor, né, ajudando as famílias nesse processo, né, que é a gente crer em uma nova geração, e essa geração que contemplará o nome do Senhor e que dará frutos. Né? E a nossa oração também é que as nossas famílias tenham a mesma convicção, a mesma visão, o mesmo propósito que nós. E essa unidade é importantíssima, porque não adianta ter uma equipe capacitada, engajada, se a família não respalda isso. Então, a gente quer isso das nossas famílias, que elas andem literalmente em aliança conosco. Né? E que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Educando líderes que transformarão o mundo é o lema da nossa escola e ele é muito propositivo, é muito importante pensarmos nisso, né? Que essa liderança nós vamos começar a formar desde os primeiros dias, né, dos nossos alunos da nossa escola, mas já ensinando, já compartilhando com os pais aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de aprender, que eles podem fazer isso desde a gestação, né? Desde dos bebezinhos ali, descobriu a gestação, então você já pode começar a trabalhar todas essas questões do desenvolvimento afetivo, motor, linguístico, enfim, da criança. E esse é o nosso propósito, então, nesse tempo, que seja um mês muito rico de
aprendizado. Eu estou, assim, super cheia de expectativa, ansiosa para trabalhar isso com os professores também, para ver isso sendo falado nos corredores da nossa escola, né? Todo mundo na mesma página, pensando a mesma coisa, no mesmo espírito. E que, de fato, isso não seja só interno, né? Como a Erika falou, que isso possa abençoar muitas outras pessoas que nós sequer conhecemos, mas como o trabalho que você fez no governo federal, como o trabalho que a Erika tem feito há tantos anos na escola, na Cidade Viva, como o trabalho que o Senhor tem me dado a oportunidade também de fazer, e quanto o Senhor nos trouxe a essa mesa, quantas coisas o Senhor tem nos privilegiado, né? De conhecer, de saber, e eu estou muito feliz, muito cheia de expectativa. Então, de fato, compartilhem, estejam conosco, nos acompanhem nesse processo, porque vai ser muito importante para o crescimento. E mesmo que você, eu não tenho mais filho na primeira infância, né? Já estou com nem Lu, com adolescente. Isso não é um problema, pelo contrário. É uma oportunidade de você aprender, de você compartilhar com outras pessoas da sua família, né? Às vezes um irmão, um sobrinho. Isso. Quantas coisas nós podemos fazer quando nós entendemos a forma como nós fomos criados por Deus? Porque no fim das contas, acho que o que é mais importante pensarmos é que as nossas crianças foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Amém. E o que o Senhor deseja é que nós façamos resplandecer essa imagem e semelhança para que esses meninos sejam mais parecidos com o Senhor à medida que eles vão crescendo e desenvolvam todo o potencial que o Senhor colocou, né? Já desde a sementinha que o Senhor colocou neles. Isso. Então eu estou bem cheia de expectativa para esse mês. Vai ser lindo. Deus nos abençoe então, gente. Muito obrigada. E vamos lá. Mês de agosto começa. Foi dada a largada agora. Vamos lá, que temos muito trabalho. E nossas famílias, nossas crianças sejam muito bem-vindas. Estamos esperando de coração aberto, cheios de saudade, não é isso? Vamos lá. Escola Internacional Cidade Viva agradece nosso podcast do mês de agosto da primeira infância. Deus nos abençoe.